Verdade. Agora, Mili, já tivemos assim os melhores do mundo como Ronaldinho, Kaká, Rivaldo, Zidane, né? Tantos outros. Nada contra o Dembélé, mas assim, não estamos no melhor momento do futebol, da safra do futebol? Não, mas isso foi plantado, né? Essa falta de colheita é porque a gente optou por um caminho bem estranho, assim. Em 82 e 86, quando a seleção jogou muito bem e perdeu, ali um discurso nasceu, que é assim: a gente prefere jogar feio e ganhar ou jogar bonito e perder? Como se só houvessem esses dois caminhos. Aí a gente aprendeu rapidamente que havia também o jogar feio e perder, que é mais ou menos o que a gente faz hoje. Mas ali nasceu a ideia, a dunganização do futebol. Vamos fazer volante, esquece essa história de meia, esquece essa história de futebol arte, de jogo bonito. Vamos formar só zagueiro, volante, uns atacantes. É isso que a gente tem. A gente optou por jogar como jogam os europeus, então a gente imita eles, por isso a gente faz pior. Eles jogam daquele jeito porque a cultura deles é daquele jeito, né? E ainda assim há diferenças entre futebol italiano, futebol inglês, futebol alemão, etc. Espanhol, né, principalmente, um dos melhores do mundo hoje. A Argentina, por exemplo, que nunca caiu nesse blá blá blá, continuou jogando como a Argentina e tá hoje, a gente sabe como, né? Mas a gente parou de formar jogadores com a nossa cara. A gente forma jogadores hoje para vender para o mercado europeu. É isso, é assim que nasce na base. É para empresário, é um balcão de negócios, é compra e venda. Não é para a gente ser hoje o que a gente já foi um dia. Então a gente vai demorar para ter o melhor do mundo de novo. A gente tem excelentes jogadores, eu não concordo com essa leitura de que mas a gente tem uma geração ruim. Não tem. A gente tem excelentes jogadores, mas eles jogam posicionalmente, eles são encorajados a não driblarem e a gente não tem mais meia. A gente tem o Ganso, o Matheus Pereira, que nem convocado sabe Deus por quê. E é isso, gente. Então, acho que tudo isso é muito coerente que a gente não tenha jogadores indicados ou tenha sem chance de ganhar. Pois é, agora a Alice, eu estava pensando aqui porque pela primeira vez na história, né, do Prêmio The Best, não tem brasileiro na seleção, né, na seleção da temporada. Os eleitos foram o Donnarumma, Hakimi, Pacho, Van Dijk e Nuno Mendes, Palmer, Vitinha, Bellingham e Pedri, e Lamine Yamal e Dembélé. E aí essa seleção? É uma ótima seleção, muito difícil questionar que, né, alguém nessa seleção teria que sair para entrar um brasileiro. Alguém poderia achar que o Marquinhos caberia, o Rafinha teve uma excelente temporada, poderia caber nesse time também, mas ninguém fez um ano inquestionável. Tem nenhum brasileiro que você, para mim, consiga defender que teria um lugar e que é um absurdo não estar nessa seleção. Isso eu acho mais uma coisa assim, casual, não acho que é assim, é o sinal de que o nosso futebol acabou. Né? Você pode ter 2, 3 jogadores que fizeram uma ótima temporada disputando posição com jogadores inquestionáveis. O Van Dijk é um dos melhores zagueiros do mundo, né? Um dos melhores zagueiros dessa geração, desse milênio, provavelmente. É difícil tirar ele do time. O próprio Lamine Yamal é difícil, né? E realmente dos nossos jogadores que estão lá fora, que são os únicos que contam para esse tipo de premiação, talvez só o Rafinha tenha tido uma grande temporada. O Vini não teve, né? O Marquinhos oscilou, vários outros jogadores nossos. O Alisson também não tem, que é um jogador que poderia figurar nessas seleções. Então, não foi um grande ano. Não acho que diz muita coisa sobre 2026 e não acho que diz tanta coisa assim sobre o nosso futuro. Mas é claro que a gente sente falta, né? A gente não, o prêmio de melhor do mundo mesmo, a gente não ganha muito tempo. Acho que o Kaká foi o último, se eu não me engano. Então, faz falta. A gente sente falta de estar ali brilhando, mas dá para você ter uma seleção campeã, uma seleção com tudo isso sem, né, necessariamente depender dessas premiações. Mas é claro que a gente se sente, né, um pouco deixado de fora da festa, ainda que seja uma festa cafona, que ninguém queria ir, é sempre melhor a gente estar convidado, né? É verdade. Bom, o Vini Júnior ganhou recentemente, né, Mili? Assim, não dá para dizer também que estamos assim tão mal na fita, né? Foi ano passado que ele levou, né? Foi justo, achei. Eu acho que o Vini também é justo que ele não tenha ganhado esse ano. O futebol dele caiu, eu acho que
de produção, gente, é uma palavra que eu não gosto, mas assim, caiu. O futebol dele baixou um patamar, como a gente diz no futebol. E tem uma explicação, assim, ele está pagando a conta da luta que ele se propôs a travar, né? A luta antirracista. Ele não teve amparo do clube, ele não teve amparo do país, ele não teve amparo dos colegas, ele se viu sozinho. É óbvio que o futebol dele ia ser impactado. Então, é muito triste, porque custou muito caro para ele lutar. A coragem dele custou muito caro para ele. E a gente precisa falar sobre isso, sabe? Ele foi completamente abandonado por todos, colegas, time, comissão, todo mundo que envolve ele, inclusive o país no qual ele joga hoje. Então é uma lástima. Eu acho que ele é só mais uma vez que ele está sendo vítima da luta que ele se propôs a travar, ou seja, vítima do racismo, né? Essas muitas facetas do racismo. Então é uma pena mesmo. Não é por responsabilidade dele, não. É pela coragem dele. Essa é a conta que as pessoas que se propõem a lutar às vezes têm que pagar. Verdade, Mili. E o Estevão ou Alicia, será que pode ser o próximo? O Estevão está muito bem, Diego, muito bem. Ele começou de uma maneira avassaladora. Acho que nem as pessoas que mais acreditavam no futebol dele pensaram que seria tão rápida a adaptação dele ao futebol europeu, especialmente ao campeonato inglês, que é um campeonato muito duro, muito disputado. E ele é muito jovem, ele tem 18 anos, os nossos jogadores estão indo embora cada vez mais cedo. E ele chegou já praticamente cavando uma posição de titular na equipe, fazendo gol no campeonato inglês, fazendo gol na Champions League. Ele parece estar muito entrosado na equipe. Então, é uma equipe liderada, entre aspas, por um jogador também muito jovem, né, o Enzo Fernandes, e que já deu a bola para o Estevão bater pênalti em jogo, que é sempre um sinal de respeito entre os colegas. Ele parece ter ido para o time certo, na hora certa, e acho que é um jogador que a gente pode ver nessas premiações em breve. É sempre muito difícil prever tão cedo o que vai ser da carreira de um jogador, depende da condição física, depende das equipes onde ele estiver, depende um pouco da seleção brasileira também, mas é o nosso maior nome hoje entre as promessas. O Endrick acabou caindo muito por falta de oportunidade no Real Madrid, então o Estevão hoje é esse nome, é esse nosso futuro em que a gente também tenta se agarrar imaginando, né, coisas melhores para a seleção brasileira, mas não duvido que ele esteja aí nessas seleções nos próximos anos.